Olá, meus caros, bom dia. A gente volta aqui a falar mais uma vez nessa questão da abolição da escravidão dentro do Brasil e da formação da classe trabalhadora brasileira, tentando pensar esses indivíduos agora dentro já desse contexto de um mundo livre. A gente tem por consciência, e os estudos nos demonstram isso, nos demonstram que a abolição da escravidão ela não significou uma melhoria de vida imediata para boa parte daqueles indivíduos que estavam sujeitos a essa condição ao longo do Brasil Império. Só que a gente não pode deixar de marcar também que o 13 de maio de 1888 foi seguido de muita comemoração por parte do grupo de pessoas que era escravizado dentro do Brasil. Essas pessoas comemoraram, essas pessoas festejaram a abolição da escravidão. Mas logo depois que se passa o furor desse momento, todo esse processo de comemoração, essa população começa a pensar em estratégias para se realocar dentro dessa sociedade, já que essa estratégia ela não é pensada pelo Estado, ela não é colocada pelo Estado, conforme a gente viu na nossa última aula, correto? Então, esses indivíduos que se viram libertos, eles tinham dois caminhos possíveis a seguir. Ou permanecer nas fazendas, subjugados a seus antigos senhores, agora como uma mão de obra livre, mas não vamos pensar também que essa mão de obra livre passou a dar a esses indivíduos uma condição de liberdade muito maior do que aquela que eles tinham antes no cativeiro. Esses indivíduos que permaneceram nas fazendas, subjugados aos seus antigos senhores, foram submetidos a laços ou laços emocionais que os prendiam a esses senhores, quase que como um pagamento que eles davam a esse senhor pela bondade, essa bondade entre aspas, desse senhor em lhe conceder a alforria, ou ficavam aprisionados a essa fazenda por uma questão financeira. Muitas das vezes eles contraíam dívidas com esses antigos senhores e agora patrões e não podiam deixar essas fazendas. Acabavam ficando presos a uma escravidão por dívida, uma vez que não havia uma legislação trabalhista no Brasil que regulava as relações de produção e as relações de trabalho dentro do país. A primeira legislação trabalhista que a gente tem é só na década de 1940 dentro do Brasil, correto? Outro grupo e um grupo significativo de indivíduos que foram atingidos que foram contemplados pela Lei Áurea, resolveram sair do campo, sair dessas fazendas, migrar para as áreas urbanas, para cidades então que estavam em desenvolvimento naquele momento dentro do Brasil, sobretudo as cidades de São Paulo, cidades do Rio de Janeiro. Né? Quando chegavam a essas cidades, essas pessoas não encontravam abrigo ou moradia em áreas centrais ou em bairros bons dessas cidades. Essas pessoas acabavam encontrando moradia nos cortiços e nos bairros periféricos, moradias muito precárias, pequenos quartos onde dormiam de 5 a 10 pessoas, e barracos que eram construídos com folhas de latão na periferia dessas cidades. Então, de certa forma, os bairros periféricos de cidades importantes do Brasil, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo na região de Minas Gerais, a gente pode pensar que nesse momento a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, estava começando a ser construída, a ser pensada, e muitas das pessoas desses antigos escravos que viviam no interior das Minas, eles vão procurar, de Minas Gerais, eles vão procurar essas regiões como uma possibilidade de melhoria nas suas condições de vida e vão ter que habitar esses bairros periféricos e em precárias condições de saneamento, precárias condições de moradia. Então esse acaba sendo o local que o Estado demarcou para esses indivíduos habitarem, para esses indivíduos viverem. Para poder sobreviverem nesse mundo, esses antigos escravos, sobretudo nesse mundo urbano, acabaram se submetendo a
em empregos de péssima qualidade, é o que nós chamamos de subempregos. Esses indivíduos foram se dedicar a varrer rua, a limpar casas e aos trabalhos mais pesados, mais árduos e menos bem remunerados. Então acabavam estando sujeitos a longas jornadas de trabalho, a ambientes insalubres e a salários muito baixos, muito pequenos. E muitas das vezes eram fisicamente castigados quando cometiam um erro, é logicamente que isso entre aspas, quando não faziam um trabalho, não executavam um trabalho da forma como o esperado, acabavam recebendo castigos físicos por isso. Então esse mundo desses libertos, ele acabava estando marcado pela tradição escravocrata dentro do Brasil. E de certo modo, se a gente pensar, essas relações elas estão presentes até os dias de hoje. A cultura negra dentro do Brasil, ela começa a república marginalizada. Esses indivíduos não podiam professar sua fé, esses indivíduos não podiam manifestar a sua cultura da forma como estavam acostumados. A dança, os cantos, a religiosidade foram criminalizadas dentro do Brasil. Então uma pessoa, se fosse, por exemplo, vista jogando capoeira na rua, ela era presa porque estaria cometendo um crime. Então a gente percebe uma marginalização não só dos indivíduos, mas com uma marginalização também da cultura desses indivíduos dentro dessa sociedade emergente. Bom, mas isso a gente vai discutir daqui a pouco quando formos discutir o conto A Negrinha do Monteiro Lobato. Eu quero voltar aqui a um ponto que é muito importante quando a gente pensa no Segundo Reinado dentro do Brasil, que é a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre imigrante. Ao longo da historiografia, houve um processo de romantização muito grande dessa inserção do imigrante na sociedade brasileira. Esse imigrante foi visto durante muito tempo, sobretudo nas décadas de 60, 70, 80 e 90 dentro do Brasil, como aquele indivíduo que foi o responsável pelo desenvolvimento, pela industrialização do país, porque chegava aqui com uma nova visão e chegava e que não se submetia às antigas relações de trabalho como os escravos africanos. Isso já foi revisto pela historiografia e hoje é considerado muito mais como um romance do que como uma história de fato. É logicamente que alguns imigrantes investiram na questão da industrialização e acabaram conseguindo fazer riqueza se dedicando a essa vida mais urbana e mais industrial dentro do país. Só que o que a historiografia tem trabalhado hoje é que esses imigrantes, quando chegaram a partir de 1850 dentro do Brasil, eles chegaram para trabalhar lado a lado com os escravos, na mesma condição desses escravos. Então, de certa forma, eles estavam imersos nessas mesmas relações de subordinação, essas mesmas relações de trabalho e relações muito próximas a dos escravos, sofrendo muitas das vezes com castigos parecidos aos castigos empreendidos aos escravos, castigos físicos, cerceamento de liberdade. Então, de certa forma, os imigrantes chegaram no Brasil não para serem os empreendedores, mas os imigrantes chegaram dentro do Brasil para ser a classe trabalhadora brasileira. E assim foram durante boa parte do século XIX e durante boa parte do século XX dentro do país. Quando a gente fala de imigrante, a gente tem que ter em mente que os imigrantes chegaram no Brasil desde 1500. Todo aquele que veio da Europa para cá, todo aquele que veio da África para cá, eram imigrantes. Os únicos nativos que a gente tem eram os indígenas que viviam dentro desse território. Então, de certa forma, até os portugueses que invadiram o Brasil em 1500 são considerados imigrantes. Só que a política de substituição dessa mão de obra imigrante que a gente está falando aqui é uma política que primeiro surge por parte dos fazendeiros, depois é abraçada pelo Estado a partir de 1850. Então, a partir de 1850, a gente passa a ter uma política de atração de imigrantes para substituição da mão de obra escrava dentro do Brasil. E aí a gente vai ter dois tipos de imigração. Uma imigração que ela é promovida ou tenta ser promovida por esses fazendeiros, que é o que nós chamamos de colônia de parceria, que não deu certo dentro do Brasil, e uma imigração que é uma imigração subsidiada, que é aquela levada a cabo pelo Estado brasileiro. A primeira forma de imigração que a gente tem é
ela parte de uma iniciativa de um fazendeiro, que é o fazendeiro de São Paulo, chamado Nicolau de Campos Vergueiro, da década de 1840. O Nicolau de Campos Vergueiro, ele propõe a vinda de imigrantes para trabalhar num esquema de parceria dentro do Brasil. O que seria esse sistema de parceria? O dono da fazenda e os imigrantes que vinham para trabalhar dividiam os custos e os lucros da produção. A princípio, esse fazendeiro arcaria com os custos da vinda desses imigrantes da Europa para o Brasil. Então, esses imigrantes já chegavam aqui com uma dívida, já deviam a esse fazendeiro aquilo que ele gastou com o transporte, e ao chegar no Brasil receberiam uma parcela de terra, logicamente com uma terra emprestada, essa terra não seria para eles, mas seria uma terra cedida para que eles trabalhassem nelas, e então ali eles plantariam. Quando colhessem a sua produção, com produção de café, obviamente, se a gente está pensando em São Paulo, eles venderiam isso e os lucros advindos daquela venda seriam divididos, retirando-se os custos da produção. Os custos eram passados para o senhor e o lucro, então, aquilo que sobrava, seria dividido entre as duas partes. Só que esses imigrantes acabavam ficando com uma parte muito pequena desses lucros, uma vez que o fazendeiro ele cobrava tudo aquilo que ele havia gastado com o transporte e com a manutenção dessas famílias de colonos dentro do Brasil. Então essas famílias sempre estavam devendo, porque elas já chegavam devendo e continuavam aumentando essa dívida de acordo com o que iam vivendo dentro do Brasil, porque em cima dessa dívida ainda iam inserindo juros, inserindo a alimentação, o vestimento, a moradia dessas pessoas. Então elas acabavam estando sujeitas a uma espécie de escravidão por dívida, correto? Essa primeira experiência de colônia, de parceria de imigrantes levada a cabo pelo Vergueiro, ela trouxe para o Brasil, sobretudo, famílias belgas, alemãs, suíças e portuguesas. E ela não foi adiante, porque houve uma revolta muito grande dessas primeiras famílias que chegaram ao Brasil. Uma revolta porque elas se viram subjugadas à mesma condição dos escravos. Não é que os escravos aceitassem a escravidão e eles não. A gente viu isso nas últimas aulas. Os escravos também rebelavam. E nesse contexto de discurso abolicionista, de discurso de revolta escrava dentro do Brasil, esses imigrantes também vão se revoltar com essa situação e vão acabar colocando fim a essas colônias de parceria nas décadas de 1840 e 1850. Mas o fato é que era necessário, fazia-se necessário uma mão de obra para substituir aquela antiga a mão de obra escrava que estava começando a conhecer seu fim dentro do Brasil. Então era necessário insistir nessa vinda de trabalhadores para ajudar nessa produção cafeeira existente dentro do Brasil. Então, pensando nisso, o Estado brasileiro, e agora não é uma ação de fazendeiros, mas é uma ação do Estado, ele pensa numa forma de atrair esses imigrantes, sobretudo alemães e italianos, para dentro do Brasil, para poder substituir essa mão de obra escrava. E aí o Estado começou a desenvolver políticas de atração desses imigrantes dentro da Europa. É necessário a gente pensar que nesse momento ocorria o processo de unificação da Alemanha e da Itália, e as guerras internas dentro desses países que estavam se formando na década de 1870 acabou gerando uma carestia muito grande, uma falta de trabalho, uma falta de alimento muito grande dentro desses estados. Então a população alemã e a população italiana, sobretudo aquela população mais pobre, ela passava por sérias dificuldades dentro dos seus países. E o Estado brasileiro começou a fazer uma propaganda do Brasil como um país que vinha se desenvolvendo, um país onde havia emprego, onde havia possibilidade de você ter ganhos e viver com uma certa tranquilidade. Então o Estado entra nesse processo, faz essa propaganda e financia a vinda desses imigrantes para dentro do Brasil. Correto? Então o Estado garantia a esses imigrantes o pagamento da viagem, a acomodação e o recebimento de salário pelo trabalho desempenhado dentro do Brasil. Então era, de certa forma, uma imigração subsidiada pelo Estado.
Esse tipo de política, que começa a ser pensada em 1850, ele torna-se oficial em 1880. E estima-se que ele tenha traído para o Brasil cerca de 2 milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de imigrantes. E aí, juntando todos aqueles que vão vir espanhóis, vão vir portugueses, vão vir alemães, italianos, e a gente vai perceber também uma imigração muito forte de japoneses para dentro de São Paulo. Todos nesse contexto de atração de mão de obra para poder trabalhar nas lavouras de café, lado a lado com os escravos que ainda existiam dentro do Brasil. Aqui chegando, esses indivíduos formavam colônias de imigrantes que trabalham e a princípio recebiam esse apoio do Estado, mas na maior parte das vezes a forma de vivência dentro do Brasil era muito próxima à forma de vivência dos antigos escravos. Então não tem romance nenhum na vinda desses imigrantes para dentro do Brasil. Eles vêm para trabalhar em condições muito parecidas àquelas que os escravos aqui trabalhavam. A única diferença é que aqui eram considerados homens livres e não escravos. Frente a essa entrada de imigrantes dentro do Brasil e ao processo de abolição da escravidão que estava então emergente dentro do país, a gente tem um esforço do Estado em apagar as marcas da escravidão no Brasil, conciliando esses imigrantes com esses escravos. E a gente passa a falar aqui agora de um outro processo extremamente violento desse Estado sobre a sociedade brasileira, que é uma tentativa de branqueamento da população brasileira a partir da união e do casamento e da formação de famílias entre imigrantes e negros para poder apagar a marca da escravidão dentro do Brasil. Observe essa imagem que está sendo projetada para vocês. Essa imagem é um quadro de um pintor chamado Modesto Brocos. Esse quadro ele recebeu os principais prêmios, ele ganhou grandes prêmios na década de 1890 dentro da Europa. Se eu não me engano, foi premiado na Inglaterra. O título desse quadro é A Redenção de Cã. Esse quadro ele é uma representação de uma tentativa de branqueamento da sociedade brasileira. Repare que se a gente traçar repare aqui, primeiro, vamos começar pela parede. A palmeira verde, aqui atrás a gente tem a parede desse casebre aqui amarela, que remonta a um princípio de brasilidade. Se a gente traçar uma linha aqui nesse quadro, fizer um X nesse quadro, a gente vai perceber que no meio desse quadro existe uma laranja. Essa laranja é o símbolo do sucesso, é uma fruta que vai frutificar, que vai dar frutos. Essa laranja ela está nas mãos de uma criança branca, correto? Uma criança que é filha, provavelmente, dessa mulher mestiça que é segura. Correto? E eu tenho outras figuras muito importantes nesse quadro, que é esse homem que olha orgulhoso para o seu filho, provavelmente o pai, e do outro lado uma negra, que os traços dela quase desaparecem, que provavelmente é a avó dessa criança. A história aqui é extremamente violenta. Essa mulher provavelmente se casou com um imigrante branco, teve essa filha mestiça. Essa filha mestiça, por sua vez, se casou com outro imigrante e teve um filho branco. Esse era o discurso do Estado brasileiro na década de 1890. Era preciso incentivar o casamento entre negros e imigrantes para poder apagar esse passado escravo dentro do Brasil, para poder apagar a mancha da negritude dentro do Brasil. E o quadro A Redenção de Cã é um símbolo disso. Essa senhora que seria descendente de Cã, que seria descendente dos africanos, ela louva a Deus, ela olha, se a gente olhar, ela está aqui quase que rezando, agradecendo a Deus porque ela está desaparecendo, enquanto estaria permanecendo na sociedade brasileira uma sociedade livre dessa marca, desse pecado, dessa escravidão. Então há aqui a ideia de uma superioridade do branco frente ao negro, uma ideia torpe, uma ideia violenta, e uma ideia que esse Estado ele tenta
empreender dentro do Brasil. Felizmente isso não deu certo. Felizmente essa foi uma política do Estado brasileiro que não foi adiante. Houve o processo de miscigenação, mas a cultura negra ela não foi apagada da sociedade brasileira, ela permaneceu. Isso fruto de muita resistência desses indivíduos que foram habitar essas periferias e essas margens dessas cidades. Para a gente continuar agora um pouquinho essa reflexão, eu sei que ela foi um pouco superficial aqui nesse momento, eu aguardo vocês lá na sala do Google Meet para a gente poder debater um pouquinho aquele conto que vocês leram lá, a Negrinha de Monteiro Lobato. E em cima desse conto a gente vai discutir um pouquinho essa questão dessa tentativa de branqueamento da sociedade brasileira e a marginalização da cultura negra dentro do Brasil e do negro dentro do Brasil, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês lá na sala para a gente debater.